Boa noite, gente. Eu sou a Keila Trisotti, mais conhecida como Keila com Q. E hoje eu vou falar para vocês de um assunto que eu gosto muito, que é como criar uma narrativa de vendas irresistível para o seu produto digital. O curso online, para mim, ele é dos meios, né, para você conseguir alcançar muitas pessoas, transformar a vida de muitas pessoas e ainda ser muito bem pago por isso. Eu conheci o mercado de marketing digital em 2017. E foi para potencializar o meu negócio. Na época, eu tinha um negócio físico, praticamente falido, estava devendo R$209 mil na época. E então eu me deparei com o universo de marketing digital e aprendi estratégias de posicionamento, marketing de influência. E foi assim que, 1 ano e meio depois, eu consegui não só pagar todas as minhas dívidas, gente, não estou mais no Serasa. Essas coisas a gente só pode contar depois que supera, tá? Depois disso, meu negócio já tá faturando 7 dígitos, meu negócio físico. Eu comecei a flertar com o mercado de infoproduto em 2018 e eu apanhei bastante quando eu entrei nesse mercado. Por quê? Porque eu não entendia muito a dinâmica, era muita informação. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente entra no universo novo, é tanta coisa nova, né, que às vezes a gente acaba se confundindo. E eu bati muita cabeça, eu demorei para entender que o que realmente muda o jogo é você vender um produto. Pensa aí comigo, gente. O que tem em comum entre as pessoas... Ícaro, por exemplo. O Ícaro, o Ítalo Marcilli, o Aguiari, o Ladeira, Leandro Ladeira. Todas as pessoas, o que todas elas têm em comum? Elas têm um produto digital de sucesso, né? Um produto bom e um produto com uma boa narrativa delas ou que elas venderam para outras pessoas, né? Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente foca no que é essencial, em criar um bom produto e principalmente desenvolver uma narrativa para comunicar esse produto. Quando eu entendi isso, assim, a minha chave virou, porque a gente foca no que é importante. E eu sei que para muita gente pensar em um produto, né, tem muita gente aqui, principalmente no novo mercado, que pensa em se tornar um bom profissional. Eu quero desenvolver como copy, eu quero ser um bom gestor de tráfego. E eu acho que ser muito bom no que você faz é um primeiro grande passo para você um dia ter um bom produto digital. E eu acredito muito que todo o mercado ele gira em torno desse pilar principal, que é ter um bom produto e um produto que não só tenha boa qualidade, mas sim que tenha distribuição. Um produto, ele não só precisa ser bom, mas ele precisa ter escala. Você pode fazer o melhor produto do mundo. Até agora há pouco eu estava conversando com o Simons sobre um produto muito bom que ele participou de um projeto e que não teve uma escala, não teve a distribuição, provavelmente porque não se foi o público não entendeu, não foi gerado desejo, não comunicou, não houve uma comunicação assertiva para esse produto. Então é muito importante, assim, eu vejo que a gente tem que pensar nessas duas coisas. Pensar em um bom produto, como desenvolver esse bom produto e principalmente como comunicar esse produto de uma forma interessante, atraente para sua audiência. É só a gente pensar, né, gente? Se vocês pensarem na Apple, se elas fossem só a qualidade, vocês acham que ela seria a marca relevante que ela é? Com certeza não. E eu queria aqui saber quem de vocês quer aprender. Comenta aqui pra mim, comenta aí no chat, que eu tô vendo vocês. É muito legal ver vocês aqui pelo chat. Primeiro assim, comenta pra mim, quem já tem um produto digital, quem já tá criando ou quem já vende e quem quer muito aprender como fazer isso. E eu vou falar uma coisa pra vocês, se você ficar bom só em construir narrativa de produto, você vai ser super disputado no mercado. Eu, o Lucas, olha lá, o João... Isso aí, ó, o João já tá antecipando meu conteúdo, João, falando que o mercado pede produtos melhores. Camila, Silmara. Então, é sobre isso que eu vou falar. Eu vou compartilhar aqui com vocês hoje 6 passos importantes que eu acredito que ajuda muito a gente desenvolver um bom produto. Eu trabalhei o ano de 2021 muito só fazendo isso, assim, desenvolvendo produtos e pensando sempre na narrativa desse produto, pensando na venda desse produto. Eu participei de um projeto de marketing digital, que a gente teve aí mais de 6 mil alunos, 18 milhões de faturamento e principalmente bons depoimentos, né? Centenas de depoimentos. Isso que acho que o que mais conta é isso, assim. Porque como você faz... quando você gera a transformação na vida das pessoas e aquele produto realmente gera um impacto real, você sente que o seu trabalho tem um significado muito maior. Isso é muito bacana.
Então, eu vou, ao mesmo tempo que eu vou passando esses passos para vocês, de como vocês desenvolver uma narrativa, vocês vão ter insights de como melhorar o produto de vocês, ok? Só que antes, gente, antes de entrar nesses passos, eu preciso trazer uma contextualização para vocês. É sempre importante a gente contextualizar o momento que a gente está vivendo. Se vocês pararem para pensar, quando o mercado digital começou, o mercado de infoproduto começou, a maioria das pessoas se preocupavam com uma coisa, que era como eu faço uma boa promessa. Como eu faço uma promessa matadora, uma promessa visceral. E hoje, se a gente parar para pensar, não é mais sobre a promessa, a melhor promessa que você precisa fazer. Porque tem um monte de gente fazendo promessas boas e promessas viscerais e matadoras. Hoje é muito mais sobre por que escolher o teu produto e não o do outro. Olha só, eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Ó. Segundo a Hotmart, o número de afiliados realizando vendas em 2020 cresceu 106%. O número de pessoas criando produto digital cresceu 75%. E o número de pessoas vendendo cresceu quase 40%. Então, olha como este mercado cresceu. Então, se esse mercado cresceu, significa que o mercado amadureceu. Tem mais concorrente. Quando tem mais concorrente, o mercado começa a ficar mais sofisticado. E, naturalmente, o mercado vai ficando mais disputado, a gente precisa criar novas estratégias. Você manter as mesmas estratégias, né, que sempre foram usadas em um contexto diferente é um erro. E quando você escolhe continuar errando, você está escolhendo, por livre e espontânea vontade, fracassar no futuro. Porque você está seguindo um caminho que está errado. Porque o contexto mudou. É lógico, gente, a gente não pode negar que em alguns nichos ainda a promessa... se você saber fazer uma promessa é o suficiente. Por quê? Porque existem alguns nichos que são muito novos e existem alguns nichos que ainda a concorrência é menor. Mas existem a maioria dos nichos que já estão há mais tempo no mercado, não é mais só uma boa promessa. E aí vocês devem estar pensando, nossa, Keila, você veio aqui para me desanimar. Não vim, gente. Eu vim aqui para falar para vocês que é uma grande oportunidade. Porque ao mesmo tempo que o mercado ele amadurece, ele fica mais sofisticado e ele valoriza mais quem realmente encara com mais profissionalismo e quem gosta de se desenvolver. Então é uma grande oportunidade porque ele aumenta a barra, né? E ele tira as pessoas que fazem de qualquer jeito e não querem, que são acomodadas e não querem melhorar. Agora quem? Poxa, que legal. Agora eu preciso nesse contexto, né? O mercado cresceu, a pandemia deu um boom no mercado. O mercado não é mais como antes, tem mais concorrente. Não posso fechar os olhos e fazer de conta que não existe. Mas o mercado cresceu, o mercado amadureceu. E a gente tem que lidar com essa realidade. E como que vocês vão fazer? Vocês vão agora sair com essa mentalidade. Eu quero que hoje, que vocês saiam com essa mentalidade. Ó, o mercado amadureceu e eu preciso, o mercado sofisticou e eu preciso sofisticar a minha narrativa, eu preciso melhorar a minha comunicação e principalmente melhorar o meu produto. Eu acho que quando a narrativa ela parte do produto, ela tem muito mais substâncias, tá ok? Antes de entrar nos 6 passos, eu vou passar 4 princípios que vocês precisam entender, tá? Porque eu gosto muito de trazer essa contextualização de princípios, porque quando a gente não entende o fundamento, a gente só aprende o como, o que acontece? A gente fica com uma muleta. Você fica meio capenga do seu conhecimento. Porque daí você só aprende aquele como quando mudar, né? Quando mudar o jeito de funcionar ou mudar o cenário, você não consegue pensar na lógica para você criar o seu próprio como. Então, eu sempre gosto, tá, gente? Sempre que vocês forem aprender coisas novas, busquem os princípios, busquem os fundamentos de por que aquele como, aquele passo a passo funciona. Não fiquem viciados só no passo a passo. O passo a passo, ele meio que deixa a gente meio preguiçoso, assim, de solucionar problemas, tá? Então, estimulem a criatividade de vocês e queiram sempre saber os princípios, tá? Vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da percepção. Quando você vai desenvolver e criar um bom produto e criar uma narrativa para o produto, você tem que estar muito atento à percepção. Você tem que perceber o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão precisando, qual que é o momento do mercado que elas estão inseridas. Tudo isso é variável
para você desenvolver o seu produto. Por exemplo, no contexto atual do mercado, se você olhar quantas pessoas compraram curso e que não assistiram, nunca nem entraram, que já compraram vários cursos e estão cansadas de comprar só o curso que elas acessam lá. Então quer dizer que isso já é uma realidade no mercado. Então você começa a perceber que existe um movimento no mercado de mais grupos de mentoria surgindo. Por quê? Porque as pessoas que não aplicaram aquele conhecimento só no curso, elas não desistiram de aprender. Elas querem encontrar um novo formato, um novo caminho para alcançar o que elas desejam. Então elas vão atrás de grupos de mentoria. Então começa a surgir mais o interesse em produtos que têm comunidade. Por quê? Porque o grupo ajuda a pessoa a caminhar. Então começa a surgir produtos mais pontuais, produtos mais específicos, não produtos tão longos. Então quando você entende, isso vem da percepção de olhar o que aquele mercado, o que está acontecendo naquele contexto, como que é o comportamento daquelas pessoas. E principalmente olhar para o teu público, qual que é a rotina desse público. Às vezes você vai desenhar um produto pensando no teu público. Às vezes, por exemplo, é uma mãe. Um produto que você pensa para uma mãe é diferente de um produto que você pensa para um cara, para um tipo de perfil, por exemplo, sei lá, que é um militar que estuda para um concurso. Então, o tipo de produto, a jornada que a pessoa vai percorrer, ele é diferente. E tudo isso influencia na tua narrativa, ok? Então, o primeiro princípio é o princípio da percepção. Escrevam aí, gente. Todo mundo que aprende marketing, que quer se tornar bom em marketing, tem que desenvolver esse princípio. É como se fosse uma skill, uma habilidade de vocês. Percepção. Escrevam aí, ó, percepção. Porque marketing é sobre isso, tá? Narrativa é sobre isso. Narrativa nada mais é do que alterar e influenciar a percepção de outra pessoa. É apresentar para ela um novo caminho, que provavelmente ela não estava enxergando daquela forma, e você expandiu a consciência dela e direcionou ela para olhar para onde ela não estava olhando. Isso é o que a narrativa faz, né? É percepção, ok? Todo mundo que quer ficar bom em marketing tem que desenvolver percepção. Estado de presença, observar as pessoas e entender o que as pessoas falam por trás do que elas falam. Isso é percepção. Segundo princípio é ênfase. O que quer dizer? Quando eu digo ênfase, quando eu tô falando aqui e eu falo, gente, eu acabei de dar ênfase em percepção. É o seu zoom, é onde você vai colocar um zoom. Eu vejo que muitas pessoas, elas querem comunicar muitas coisas no produto. E elas não dão ênfase no que realmente vai causar o sentimento que elas precisam. Então, elas não passam por esse filtro, por esse critério da ênfase. Então, saber onde você vai apontar e dar um zoom out para os elementos do seu produto é extremamente importante. O próximo princípio é o princípio da coerência. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês de desenvolvimento de produto e nunca ter desenvolvido um produto que tenha tido resultado. Não adianta eu falar de narrativa se eu realmente não gerei resultado aquilo não está amarrado com a minha história, aquilo não está amarrado com a minha personalidade. Então, eu vejo muita gente errando porque não tá coerente, sabe? Ou com a história, ou com a personalidade, ou com o que ela tá oferecendo, ou com o produto. Então, a coerência é um dos princípios mais importantes para você ter uma narrativa forte. Se a sua audiência olha para você, ela vê que o que você fala tá incoerente, inconscientemente ela vai perceber esse ruído. A gente recebe essa informação, não é só o que a gente fala, né? É mais o que a gente percebe. Lembra que eu falei para vocês sobre percepção? Você tá o tempo todo formando percepção para seu público. Quando você tá incoerente, a audiência percebe. Mesmo que ela não consiga racionalizar, mas ela consegue perceber aquilo. E o próximo princípio é o princípio da repetição. Esse é um princípio extremamente poderoso na hora de criar uma narrativa. Por quê? Porque às vezes você vai ter que falar uma coisa de vários jeitos e várias vezes para aquela ideia entrar na cabeça da pessoa. Por isso que, inclusive, gente, muita gente no mercado digital fica sofrendo por anos e anos estudando e nunca consegue aprender e nem aplicar nada. Porque a pessoa negligencia o princípio da repetição e ela vai em busca da próxima informação, ela meio que vicia nessa dopamina do novo, né? Quando você vê uma coisa nova,
né? E você vai do novo, e você começa a pegar várias linhas de pensamento. E quando você vê, você não repetiu vezes o suficiente uma aula, um conteúdo. Então, por exemplo, tem uma aula aqui que provavelmente você fala, nossa, aquela aula foi muito boa pra mim, fez muita diferença. Assiste essa aula de novo. Porque quanto mais a gente repete, mais a gente internaliza. E a mesma coisa com a narrativa. Quanto mais você conseguir repetir a sua ideia, a sua narrativa, para o seu público por ângulos diferentes, mais a sua audiência vai absorvendo e sintetizando aquela ideia, ok? Então, entendido esses quatro princípios, tranquilo até aqui, gente? Deixa eu ver como que vocês estão. Comentem aí pra mim enquanto eu tomo uma água aqui. Porque a gente falando, né, ao vivo aqui, a boca vai secando. Comentem aí pra mim. Então, bora lá, gente. Agora vamos pros passos, tá? Agora você já entende os princípios. Agora a gente vai no passo a passo. Beleza, Keila. Então, como que eu faço para estruturar a narrativa do meu produto? Lembra que eu falei sobre percepção? Passo 1. Vocês vão fazer o mapeamento de percepção. O que vocês vão fazer? Pode ir anotando, tá, gente? Vocês vão listar os erros que as pessoas cometem ao tentar resolver o problema que você oferece a solução. Teoricamente, o seu produto ele é a solução de um problema, ok? Como que as pessoas atualmente elas tentam resolver esse problema? Coloca aí para mim, faz a lista. As pessoas tentam resolver, por exemplo, no meu caso, se eu for lançar, por exemplo, um curso de narrativa, um curso sobre posicionamento ou sobre produto, como que as pessoas tentam resolver? As pessoas tentam resolver fazendo curso na internet, elas tentam aprender isso, aí eu vou listar os caminhos, como que elas buscam, quem elas buscam, então eu vou listar a forma errada que elas tentam aprender o que eu tenho para oferecer, ok? Depois, você vai listar argumentos. Por que essas soluções atuais não funcionam? Por que elas não funcionam? Desde o método de ensinar até o jeito que as pessoas entregam. Um exemplo, ó, eu, Keila, não acredito em formato de grupo de mentoria onde só tem hot seat. Por quê? Porque às vezes a pessoa que vai num hot seat, eu tô dando aqui que tô dando um exemplo para vocês, tá? A pessoa que vai num hot seat, ela vai com a dúvida. Só que às vezes o mentorado não tem a percepção do real problema. Ele entra com outro problema lá e aí o mentor dá a direção daquele problema, mas não vai resolver a vida dele, não é aquilo que ele precisa, porque o mentorado, ele tá num nível de consciência que ele não sabe ler o que realmente é o problema dele, ele leva o que ele acha, e o mentor entrega o que ele pediu. Então, Keila, eu já poderia, se eu fosse, por exemplo, lançar uma mentoria, e a minha mentoria, por exemplo, tivesse uma jornada de aprendizagem, uma trilha, eu poderia bater nisso, na minha narrativa. Então, por isso que é importante você fazer esse seu mapeamento da percepção, ou seja, todos esses pontos aí. Ah lá, ó, perfeito, Manu. A Manu perguntou o que é um hot seat. Um hot seat é onde tem várias pessoas num grupo e aí uma pessoa pergunta, fala a dúvida dela, ela fala o que ela tem de dificuldade e ela apresenta o problema. E aí nesse momento, as pessoas que estão em volta tentam ajudar ela e o mentor dá a direção. Então, beleza, vocês vão listar os erros, tá? Que as pessoas tentam a forma errada que elas tentam resolver. Vocês vão listar por que as soluções atuais não funcionam e vocês vão fazer um brainstorm de como poderia ser o produto de vocês. Pode ser diferente em questão de método, formato de entrega e metodologia, tá? Vocês vão fazer isso. Esse é o passo 1. O passo 1 é o mapeamento da percepção. Vocês vão olhar para o público de vocês, vocês vão olhar para os concorrentes, vocês vão listar essas duas coisas que eu falei pra vocês, ok? Tranquilo o passo 1, gente? Tranquilo até aqui? Agora, o passo 2. Vocês vão aprender a dar ênfase no produto de vocês. Teoricamente, para vocês irem pro passo 2, vocês já têm ideia de um produto. Vocês já desenharam esse produto. Como que vai ser o passo a passo do aluno, como que vocês vão entregar esse produto, se ele vai ser só gravado, se ele vai ser uma aula gravada e uma aula no Zoom, por exemplo. Depois vocês vão listar por que as soluções do mercado atual não funcionam, por que o seu vai ser diferente. E aí você vai listar
todos os problemas que esse público tem. E adivinha só, o que é um produto? Um produto, a pessoa tem um objetivo, ela quer chegar no ponto A, ela está no ponto B e ela tem um caminho para percorrer. O teu produto é a ponte que liga a pessoa que está aqui no problema dela, que está aqui nesse estado, a vida dela hoje com problema, lá no ponto A, que é o ponto desejado. O ponto onde a pessoa deseja chegar. O seu produto é essa ponte, é esse passo a passo que ela vai percorrer. Só que pensa comigo, para a pessoa sair do ponto B para chegar no próximo ponto, o que acontece? Ela vai ter que passar por uma série de problemas. Então, o que é o seu produto? O seu produto é uma sequência de solução. O seu produto é uma sequência de solução organizada para levar a pessoa para o ponto que ela deseja, tá? Então, imagina assim, a pessoa tá aqui e ela quer chegar aqui. Aqui, entre aqui e aqui, existe um caminho. Esse caminho aqui, existe uma série de problemas que a pessoa vai passar. O seu produto, ele é uma sequência de solução pensando nesses problemas que a pessoa vai passar. Então, digamos assim, eu preciso aprender a vender um curso online. Então, o que a pessoa primeiro ela precisa entender? Ela precisa entender o contexto do mercado, então eu trouxe lá para vocês o contexto do mercado. Ela precisa entender como estruturar esse produto, ela precisa saber como que ela vai escolher o formato de entrega. Então, como que ela escolhe o melhor formato de entrega? Da cabeça dela? Não, ela vai olhar para a audiência, ela vai olhar para o público, ela vai olhar o jeito que a pessoa tenta resolver, o jeito que a pessoa tenta aprender aquela solução, ela não consegue, o que você pode fazer diferente. E ela vai olhar todos os problemas que a pessoa vai passar até chegar no caminho que ela deseja. E o meu produto é exatamente a solução, a sequência de solução. Só que você tem que pensar assim, mas qual que é a ordem? A ordem, como que você organiza, né, os passos do seu produto, né? Os passos do seu produto são: qual problema a pessoa precisa resolver primeiro? Qual problema ela precisa resolver depois? E aí você mapeia os problemas, na sequência você vai colocando as soluções do lado. Então, quer dizer, o seu passo a passo é a sequência dos problemas que as pessoas vão ter para alcançar aquele objetivo. Então, o que é um brainstorm? Brainstorm é quando sabe quando vocês vão viajar? Você vai fazer a mala? Eu não sei vocês, mas como eu faço a mala? Gente, eu tiro tudo eu vou pegando todas as roupas do guarda-roupa, eu jogo em cima da cama primeiro, depois eu pego essas roupas, escolho o que eu vou levar e aí eu coloco na mala. Eu não pego do guarda-roupa direitinho e coloco bonitinho na mala. Eu não sei vocês, mas eu arrumo a mala assim. O brainstorm é como arrumar a mala, é quando você joga todas as ideias ali, e depois você escolhe o que é importante para você colocar na mala. Geralmente é legal você fazer isso com pessoas que entendam da sua persona. É bem legal. Não pode ter julgamento, né, na hora de um brainstorm. É legal você trocar muito com as pessoas e é na hora de você jogar ideias mesmo, né? Brainstorm nada mais é do que isso. Geralmente, esse processo dá para fazer em uma semaninha. Em uma semaninha você fez o mapeamento, você olhou para o teu público, tá? Você já entendeu, você já identificou todos os problemas, você já fez lá o seu mapinha mental. Usem o mapa mental. Gente, mapa mental é vida. Eu amo mapa mental. Usem mapa mental, tá? Para fazer esse processinho. Ou uma coisa legal que ajuda muito vocês fazerem também a estrutura, a sequência do produto de vocês, é vocês usarem post-it. Então, imagina só. Vocês pegam todos os problemas que a persona de vocês tem. Aí vocês colocam em uma grande parede de post-it. E aí, depois vocês pegam todos aqueles problemas e vocês vão colocando eles em grupos. Você fala, esses problemas aqui as pessoas têm que resolver problema. Primeiro, depois esse aqui. Entendeu? Aí depois vocês vão ver, aí você enumera lá os grupinhos. Imagina, né, os de post-it. Aí você vai ver a sequência dos problemas que você precisa entregar. Pronto. Você já tem, depois você pega aquilo lá e coloca no mapa mental. Você já tem a sequência que você precisa entregar. Ou seja, você já tem a sua jornada de aprendizagem. E aí você só precisa pensar em como você deixa essa jornada mais interessante. Como você vai entregar essa jornada
Você vai fazer um vídeo, uma aula, depois você vai entregar o mapa mental, depois você vai fazer um PDF. Como que você vai deixar essa jornada, essa sequência de conteúdo mais interessante? Agora, o passo 2. Beleza, você já tem isso desenhado. Você já fez lá o seu mapinha mental e você já tem já a estrutura do seu produto. Você vai agora no passo 2, que é em qual desses elementos aqui do meu produto, da estrutura do meu produto, eu vou dar ênfase. Beleza, Keila, eu já entendi o que é ênfase. E como que eu escolho e no que eu vou dar ênfase? Vocês vão responder essas perguntas aqui, tá? Primeiro, quais elementos da estrutura do seu produto faz as pessoas se sentirem mais empolgadas? Qual elemento vai fazer as pessoas terem mais confiança que aquilo ali funciona? E qual vai fazer elas terem esperança? Por exemplo, tá? Vamos agora colocar no exemplo aqui para vocês. O que poderia fazer as pessoas se sentirem empolgadas? Geralmente as pessoas se sentem empolgadas quando algo é novo, quando parece uma novidade. Então, eu poderia falar que o meu produto, ele vai ter uma trilha nova de aprendizagem, e eu poderia dar um nome para essa trilha, e eu poderia trazer uma novidade no próprio meu método, que além dessa trilha, as pessoas iam ter, por exemplo, um encontro, né, uma imersão com uma pessoa que já é conhecida, que é uma novidade, que ia trazer, que tem um ar de experiência. Tudo que tiver um ar de experiência pro seu produto, ele deixa as pessoas mais empolgadas, porque as pessoas, elas se empolgam com experiências novas. Todo mundo aqui fica empolgado quando vai viajar, desde que seja uma viagem que vocês gostem, né? Mas todo mundo se empolga quando vai conhecer alguém que é novo, quando vai no encontro. Tudo que é uma experiência, ou quando você vai num restaurante legal, você fica empolgado. Quando você vai numa festa. Então, pensa assim, o que da estrutura do meu produto pode deixar o meu público empolgado, tá? Beleza. Segunda coisa, o que pode dar confiança? O método, quando você fala muito do método, o passo a passo. Gente, vai ter isso, validado, coisas que dão segurança para a pessoa, né? Então, tudo que deixa a pessoa mais segura, aí você olha para o teu produto, você olha lá para a ideia do teu produto. Ah, eu pensei em entregar meu produto em formato de mentoria, eu pensei em entregar meu produto. As pessoas vão ter um grupo. Então, tudo isso são elementos que são diferenciais do teu produto. E o que faz as pessoas terem mais esperança de que elas conseguem? Por exemplo, se você entrega um produto totalmente gravado, e aí você fala, poxa, Keila, mas o meu produto não é novidade, é um curso gravado. E também, tipo assim, não tem uma metodologia, sei lá, validada, por exemplo, ou como que eu faço as pessoas, no que eu vou dar ênfase? Mas você nem pensou que às vezes você pode dar um grupo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. E o grupo, ele é uma comunidade. E as pessoas estarem em um grupo, elas se sentem muito mais esperançosas que elas conseguem. Então você pode falar, poxa vida, mas então eu vou dar uma ênfase para esse elemento aqui, para esse diferencial que o meu produto vai ter, e eu vou criar uma narrativa a partir disso. Percebe, gente, que a narrativa não é mais só da promessa, é dos elementos da estrutura de como o teu produto é estruturado. Lá, ó, a Simone tá falando assim. Gente, eu tenho produtos como camisetas, canecas e bonés, não é novidade. Ô Simone, a aula é sobre infoproduto, curso online, mas eu vou te dar uma diquinha aí, tá? Se eu fosse empreendedora desse nicho aí de produtos físicos, camisetas e bonés, eu venderia uma visão. Eu criaria toda a minha comunicação de marketing que um determinado tipo de pessoa, com um determinado estilo, usaria esse tipo de camiseta, esse tipo de caneca. Então, eu iria muito mais para a questão de vender uma visão de mundo através, né, da minha comunicação para esse produto, e muito mais na questão de tribo, tá? Posso estar, aqui não conheço direito o seu produto, mas é o que eu faria, tá? Eu colocaria muito, eu venderia para um grupo específico de pessoas que precisam usar aquelas camisetas, ou, né, para um momento específico, por exemplo, né, venderia a ideia, a experiência
de dar bons presentes para as pessoas. Então, eu direcionaria a minha comunicação para um grupo específico, para uma que vende uma visão de mundo, ou, né, para como as pessoas poderiam se sentir especiais recebendo os seus produtos. Passo 3, gente. Passo 3 é o passo da coerência. Agora você vai deixar tudo isso coerente. Olha só, você já fez o desenho do teu produto. E agora você já sabe quais elementos você vai dar ênfase, tá? Quais elementos você vai dar ênfase. Sabendo isso, agora você vai deixar tudo isso coerente. O que significa isso, Keila? Significa que você vai pensar em como é a tua personalidade, qual é a história que você vai contar de como, por que você chegou naquela solução daquele produto. Essa história tem que estar amarrada com você, com o seu produto, com a descoberta do seu produto e com a tua personalidade. Vou dar um exemplo, tá? Eu poderia, se eu fosse vender, por exemplo, um produto de como desenvolver produtos, eu poderia trazer no meu storytelling, trazer lá da minha história de que antes de entrar no mercado digital, eu já era empreendedora, eu tinha um negócio físico, e lá no meu negócio físico, eu construí um negócio, eu posicionei a minha marca como uma marca regional, e o pilar para isso acontecer, tô conectando, e o pilar para isso acontecer foi porque eu consegui construir um bom produto no meu negócio físico, porque se eu não tivesse um bom produto, a minha marca não ia ter substância, não ia adiantar eu criar uma narrativa e as pessoas irem para o meu negócio e chegando lá, as pessoas se frustrarem com o meu serviço. Então, eu poderia trazer isso lá da minha história, né, lá um elemento lá da minha personalidade, e por isso que quando eu entrei quando eu entrei no mercado digital, eu tinha essa mentalidade, essa preocupação com o produto. Vocês percebem, gente, que é costurar. A coerência é você olhar para o produto que você vai entregar, olhar para a estrutura ali, né? Olhar para a estrutura ali do seu produto, olhar para a tua história e para a tua personalidade e amarrar aquilo, fazer aquilo ficar coerente. E como que... Eu não gosto de só pensar na jornada do herói. Eu gosto de pensar que a nossa história, ela é um monte de ingredientes que, com o olhar certo, né, eu posso pegar os ingredientes necessários e contar a minha história por vários prismas. Para aquilo ali, para aquele produto, fazer muito mais sentido e passar muita mais credibilidade para a audiência. Vocês já entenderam? Vocês entenderam essa parte, gente? Porque essa parte é muito importante, tá? Ela parece um pouco abstrata, mas é uma parte que faz total diferença. Você deixar coerente a sua comunicação. É você olhar para o teu produto e você começar a amarrar o teu produto com a sua história. Por exemplo, eu poderia falar, se eu fosse vender, por exemplo, um produto de mentoria. E aí eu poderia falar, e hoje eu penso nesse produto que tem um formato diferente, porque quando eu entrei no mercado digital, eu sofri muito com esses modelos de mentoria, eu não aprendi. Olha só como que eu estou costurando o formato de entrega do meu produto que eu pensei com a minha história, tá? Eu tô deixando coerente. Legal, gente? Tranquilo até aqui? Ó, a gente já falou dos princípios, tá? Revisãozinha rápida. Fica aqui comigo. Foco. A gente falou dos princípios e a gente começou agora tá aplicando esses princípios na prática. A gente falou para estruturar o produto, passo 1, mapear a percepção e estruturar o teu produto. Expliquei para vocês como estruturar o produto. Passo 2, a ênfase, né? Em quais elementos você dá ênfase do seu produto. Passo 3, como você torna, né, essa ideia de produto coerente com a tua história, como você amarra isso. E passo 4. Passo 4 é o passo da tese, que é onde você vai aplicar e muito a repetição. Você precisa agora, você tem um produto, você já tem um formato desse produto que você vai entregar, você já tem uma história para você contar, né, ali, né, como que você descobriu aquele produto. Você já tem os elementos que você quer dar ênfase, né, para o seu produto, né, na jornada ali, do formato, né, você já sabe o que você quer valorizar do seu produto e agora você precisa de uma tese. O que significa você construir uma tese? Significa que você vai
criar uma linha argumentativa onde você vai capturar a atenção das pessoas e você vai conduzir elas para uma linha lógica para que elas tenham uma virada de chave, que elas falam, caramba, que a sua ideia que você vai passar, ela por si só já vende o teu produto. Isso é criar uma narrativa irresistível, uma narrativa de venda irresistível de um produto, ok? É quando você desenvolve uma ideia, e vou falar aqui os tópicos para você desenvolver essa ideia, para você, antes de vender o teu produto, vender essa ideia e, coincidentemente, o teu produto tá dentro dessa ideia, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vocês vão escrever, vocês vão narrar o contexto em que a pessoa está inserida, tá? Qual que é o contexto que a pessoa está inserida? Depois, vocês vão gerar identificação com os sintomas, ou seja, com os problemas que as pessoas têm dia a dia ali, no cotidiano, os problemas que as pessoas sentem, o que elas sentem, o que elas veem todos os dias no dia delas e como que elas se sentem com relação a esses problemas. Você vai gerar identificação com esses problemas, tá? Depois, você vai gerar identificação com o modo errado. O que as pessoas tentam fazer para resolver o problema. Ó, lembra que a gente tá conectando as pontas. Lembra que eu falei lá no início que vocês tinham que ter percepção? Agora eu tô pegando tudo isso aqui, ó, e a gente vai costurar isso. Aí você vai trazer a verdadeira raiz do problema. Primeiro você tem que gerar identificação com os problemas que as pessoas sentem. Você tem que mostrar para elas, olha, tá vendo você sente isso, você sente esses problemas, você passa por isso. Só que o que acontece? Você tenta resolver isso deste jeito, só que esse jeito não funciona. E você vai explicar por que aquele jeito não funciona. Por que não funciona? Porque o problema não é isso aqui são sintomas. O verdadeiro problema é isso. O verdadeiro problema é isso. Aí quando você traz o verdadeiro problema, você aumenta a expansão de consciência da pessoa. E aí a pessoa fala, nossa, então quer dizer que tudo que eu achava que era problema não era problema. Era uma consequência do verdadeiro problema. É mais ou menos assim. Você vai lá no médico e você tá com... Eu vou dar o meu exemplo, tá? Essa semana eu fui no médico mesmo. Fui no médico, eu tava com uma dor no meu ombro. E aí, eis que eu achando que o problema no meu ombro era porque eu dormia em cima do braço. Só que eu dormi em cima do braço a minha vida inteira e nunca me deu problema. E o problema do meu ombro era, eu tô dormindo muito em cima do braço e o problema do meu ombro é esse. E eu estou com uma capsulite no meu braço e tendinite. Eu mesmo pesquisei no Google, já me diagnostiquei, já fiquei sofrendo com a tal da capsulite e estou com esse problema no meu ombro. E já comecei eu mesmo contratar o cara pra fazer fisioterapia e tava resolvendo meu ombro. E aí fui no médico e não resolveu, passou-se meses e o meu ombro, a saga do ombro continuou. E aí eu fui no especialista e ele me disse, fez algumas perguntas, me perguntou como que eu sentava, como que eu trabalhava, e fez várias perguntas e identificou. Olha, você não tem capsulite. Você sente isso? E eu falei, nossa, sinto. Seu ombro dói mais à noite? Nossa, dói mesmo. E ele começou a narrar os meus sintomas. E ele falou assim, não, o problema do seu ombro não é essa capsulite que você colocou na sua cabeça que é. O problema do seu ombro é um desequilíbrio muscular que você está tendo porque você está com uma postura muito errada. E essa postura, pelo que você me explicou, provavelmente é do ombro da tua cadeira. E eu, meu Deus! Quando ele me explicou aquilo, aí ele me explicou porque o ombro da tua cadeira fica um pouco mais subido aqui e o seu ombro fica assim e ele criou uma fraqueza muscular aqui, o seu ombro começou a pinçar, tem um pinçamento e inflama seu ombro. Quando ele me explicou aquilo, o que ele fez? Ele gerou ele trouxe uma nova teoria, ele trouxe uma nova tese sobre o meu problema, que me gerava identificação com todos os meus sintomas e mostrava pra mim que o meu jeito de resolver estava errado, que na verdade a origem do meu problema era outro. Quando ele me fez isso, praticamente ele é uma autoridade para mim naquele momento. E é esse sentimento que você tem que passar para sua audiência. Quando você começar a falar dos problemas da pessoa, você tem que falar
dos problemas e você tem que apresentar a verdadeira origem. E aí você tem que apresentar o caminho para ela resolver aquilo. E adivinha o que é esse caminho? O que é esse processo para ela resolver esse problema? Esse caminho e esse processo é a jornada de aprendizagem que a gente definiu lá em cima. Lá em cima. Lembra que eu falei para vocês estruturarem a jornada do curso de vocês? Isso tem que estar na sua narrativa, tem que estar na sua copy. Quando você traz a identificação ali com os problemas da pessoa e você traz a verdadeira origem do problema dela, você tem que apresentar. A pessoa fala assim, beleza, tudo bem, agora entendi como eu resolvo. E o como tem que ser os pilares, o método, o passo a passo do seu produto. Vocês percebem, gente? Olha como que a narrativa vai surgindo do produto lá do início, lá de quando você resolveu estruturar o seu produto de uma forma diferente, olhando para os problemas reais que as pessoas têm. Quando você cria uma jornada, um processo, um passo a passo, e aí você traz isso para sua narrativa, você já está automaticamente gerando consciência das pessoas sobre o seu produto. E aí o que você vai fazer? Você vai apresentar o caminho, a jornada. Por isso que na estrutura do teu curso, você tem que pensar nessa jornada, nesses passos que a pessoa precisa percorrer, e você tem que pensar nesses nomes, não como os nomes técnicos ou só os nomes que não façam sentido. Você tem que pensar nos módulos ou nos passos, nos pilares, de uma forma que eles sejam eles representem um processo de aprendizagem, uma jornada, um solucionamento de problemas. Então, os módulos e as estruturas do seu curso, eles precisam representar esse passo a passo, essa jornada. Porque você consegue trazer esses mesmos nomes lá para sua narrativa quando você estiver na produção de conteúdo. E aí, você lembra que você já sabe a história? Quando você tiver esses elementos, você vai trazer também a tua história. E isso é a sua tese. A tese é isso. A tese é quando você traz todos os problemas das pessoas, vocês mostram que elas estão resolvendo, tentando resolver do jeito errado, você apresenta a verdadeira origem do problema dela e você apresenta o seu caminho, o seu processo, o seu método de resolver aquele problema. E você tem que trazer, através da tua história, como que você chegou nesse processo, nesse método. Isso é a tese. E aí você pode dizer isso de várias formas diferentes. Você vai trazer analogias, você vai trazer exemplos, você vai trazer o contexto. Olha só, você tem que mostrar para a pessoa que o seu processo de transformação é o melhor caminho. Que o seu processo é o melhor caminho. O jeito que eu, Keila, faço isso, tem várias formas de você passar a sua tese, tá? Você pode fazer a sua tese através de uma linha argumentativa direta. Eu, Keila, o ano passado, né, nesse processo de desenvolver esse produto de marketing que eu falei pra vocês, eu tive que roteirizar centenas de aulas. Então, eu roteirizei, sei lá, mais de 300 e poucas aulas. Roteirizar, escrever roteiro, tópicos de aula. E como eu estava estudando sobre como desenvolver produto, estava fazendo consultoria com um grande especialista, eu estava estudando mesmo, né? Porque eu queria desenvolver um bom produto no mercado. Eu descobri que a copy, ela precisa ter copy nas aulas. Porque você precisa manter a retenção do aluno, porque você precisa passar o conhecimento, você precisa contextualizar o conhecimento, você precisa convencer ele que ele precisa aprender aquilo, que ele precisa aplicar aquilo. Tudo isso, você precisa de copy. Vocês vão precisar também colocar copy no produto de vocês, tá? E quando eu tava estudando sobre isso e aprendendo sobre isso, eu pensei, caramba, tem jeito da gente só fazer copy com conteúdo. Tem jeito da gente passar as nossas ideias através de um conteúdo. Porque quando eu estou entregando um conteúdo que é interessante para a pessoa, o que acontece? Acontece a mesma coisa de quando eu estou contando uma história. Eu distraio a pessoa. Quando eu estou contando uma história, a pessoa está olhando para a história.
E aí, dentro dessa história, eu coloco as ideias que eu quero passar para ela. Então, por exemplo, se eu quero mostrar para uma pessoa que ela tá sendo soberba, se eu quero mostrar para uma pessoa que ela tá sendo, sei lá, egoísta. E aí, se eu falar pra ela, pô, você não acha que você tá sendo egoísta e falar direto pra pessoa? Eu vou falar direto, eu vou ter uma comunicação direta. Ela vai se fechar, as barreiras de defesa dela vai se defender, né? Você tá atacando a pessoa dela. Agora, se você quer mostrar isso pra ela, né? E você fala através de uma história ou através de um conteúdo. Olha só como que é muito mais fácil. Através de uma comunicação indireta. Você fala pra ela, olha, nossa, tinha uma amiga que ela era assim. Aí você começa a citar identificar, ó. Ela agia assim, ela fazia isso, ela fazia assado. E você acredita? Menina, mas isso aconteceu, isso, até que... Aí você começa contando a desgrameira que aconteceu com a pessoa. Aí ela começa a se ver naquilo. Aí até que um dia aconteceu isso. A pessoa tava olhando pra história, só que subliminarmente você foi passando mensagem pra ela se tocar que ela tava agindo igual. Por quê? Porque você usou uma comunicação indireta, né? Como também você pode falar, olha, que conteúdo legal, né? Olha esse conteúdo aqui, que legal, olha, tá falando aqui nesse artigo que eu tô lendo, nesse blog que eu tô lendo aqui, que pessoas egoístas, não sei o que, olha só as características, aí você fala as características lá, e a pessoa, você não tá falando que é ela, você tá mostrando através de um conteúdo que você tá vendo, que ela vai se tocar, né, porque tá de forma indireta ali, você vai conseguir passar aquela mensagem pra ela. Então, olha só, a gente não produz conteúdo o tempo todo? A gente não produz live, aula, stories, caixinha de pergunta, carrossel, a gente não produz conteúdo? A gente pode pegar esse conteúdo e passar as nossas ideias através de um conteúdo. Por exemplo, quem percebeu aqui que no início da aula, o que eu fiz? Eu prometi, eu disse sobre produto digital, eu falei para vocês pensarem nos grandes players, o que todos eles têm em comum, que eles tinham um produto de sucesso, que um produto digital, você ter um produto digital, um bom produto digital com uma boa comunicação, pode mudar absurdamente a sua vida. Gente, pode mudar absurdamente a sua vida. A sua vida e de milhares de outras pessoas que vão ser impactadas pelo seu produto se o seu curso for bom. Porque é só fazer uma conta, né? Venda aí 1.000 cursos a R$1.000 para 1.000 pessoas, né? O quanto de dinheiro quanto de dinheiro, né? Quanto de retorno financeiro. E se o seu produto for bom, ele vai mudar a vida de outras pessoas. Então, eu gerei esse desejo lá no início da aula. Depois, eu criei uma contextualização. Eu deixei vocês presentes para o momento do mercado. Eu vim falando para vocês sobre o contexto do mercado. Vocês foram se identificando. Opa, é o momento. Eu preciso aprender. É o momento, eu gerei essa importância, gerei um desejo e eu gerei um contexto em vocês e depois eu entreguei princípios ali e tô entregando um passo a passo. Dentro desse passo a passo, eu fui falando, explicando a informação e ao mesmo tempo passando a minha visão para vocês. Se ao final da aula eu falasse para vocês, olha gente, e eu tenho um curso, um método, um processo, uma jornada comigo, que vocês vão aprender esses 6 passos que eu tô falando para vocês de forma aprofundada. Olha só, eu dei uma aula com conteúdo estruturado, através disso eu já gerei consciência dos pilares, né, dos passos que vocês vão aprender, eu já gerei consciência dos problemas, né, que vocês vão enfrentar com o mercado, e através de um conteúdo. Eu poderia fazer desta aula uma aula de vendas, através de um conteúdo. Vocês estão percebendo? Não é mais só sobre a promessa, é vocês amarrarem. Fazer uma boa narrativa, todo mundo aqui tem que pensar com cabeça de copywriter. Todo mundo aqui tem que pensar com cabeça de estrategista e de construir narrativa. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu, Keila, tenho dislexia. E eu odeio escrever. Assim, eu gosto de escrever a aula, né? Porque eu gosto de escrever. A aula, geralmente, ela não é textão corrido, ela é texto em tópicos. Eu adoro escrever aula, eu tenho uma facilidade para escrever aula absurda, até porque eu já escrevi muita aula. Mas eu odeio escrever, tipo, e-mail, legenda de Instagram. Eu odeio escrever. Eu quase morro lá para responder as caixinhas do Instagram. Valorizem as minhas caixinhas, porque eu quase morro para escrever. Por quê?
Mas isso não me impediu, por eu não gostar de escrever, de ser uma boa copy. Todo mundo que trabalha no mercado digital, seja qual profissão você for, seja você estrategista, especialista, gestor de tráfego, videomaker, vocês têm que saber a arte. Isso é uma habilidade. A arte de construir narrativas, de atrair a atenção das pessoas, de envolver as pessoas, de passar uma ideia, é essa habilidade que vai mudar a vida de vocês. Quando vocês desenvolvem essa habilidade, desenvolvem essa competência, gente, juro, a vida nesse universo aqui fica muito melhor, porque tudo é comunicação, tudo é conteúdo, tudo vai para o público, tudo é através de uma comunicação. Então, quando vocês desenvolvem, vocês aprendem a pensar de forma estratégica, aprende a usar a metanarrativa, aprende a estruturar o conteúdo de vocês de uma forma estratégica, para não ser só um conteúdo, não ser só uma informação, ter dentro dessa informação uma direção para onde a pessoa tem que apontar. Para onde que eu estou apontando a atenção de vocês? Eu estou apontando a atenção de vocês para a importância que é desenvolver um bom produto e para a importância que é vocês se desenvolverem na habilidade de narrativa. Eu estou apontando você, eu estou dando a direção, estou dizendo para vocês para onde que vocês precisam olhar. Não é só uma informação. Tem aqui a minha direção, a minha afirmação, a minha convicção, a minha confiança que esse é o caminho, porque é um caminho que eu trilhei, é um caminho que se você olhar para os meus amigos, para os grandes players do mercado, para as pessoas que estão gerando resultado no mercado, é esse caminho que elas trilharam. Então, é muito importante vocês olharem para isso, tá? E é muito importante vocês enxergarem que esse é o papel de vocês, dar a direção para as pessoas, não só passar a informação, ok? Metanarrativa é um conceito que existe, né? A Bíblia, por exemplo, é o maior exemplo de metanarrativa que existe, né? São várias parábolas e tem várias ideias dentro dessas parábolas, né? Então, metanarrativa é uma forma de você passar uma ideia dentro de uma história ou de um conteúdo, de uma parábola, de uma analogia. É você conseguir passar uma ideia, né, dentro de outra ideia. Isso é metanarrativa. Eu que adaptei esse conceito para o marketing digital, fica aí uma dica para vocês, tá? Se vocês puderem adaptarem palavras de vocês construírem o vocabulário de vocês para o que vocês explicam, para a teoria, para a tese de vocês, isso diferencia vocês, tá? Isso torna vocês diferentes. Construído a tese de vocês vão começar a testar essa tese. Vocês não vão pegar e escrever essa tese na pedra e dizer, tipo, essa é a tese, essa é a minha tese. Eu já sei gerar identificação, já sei o meu processo ali, tá? Já sei apresentar o meu caminho de transformação. Essa é a minha tese. Não, testa a sua tese. Depois que você estruturou essa ideia, você construiu essa ideia, você vai testar ela. Você vai começar testando nos seus stories, você vai começar testando em live, você vai testar essa tese para ver se as pessoas entendem, para ver como que você está explicando aquilo da melhor forma, como que você melhora essa tese. Testar a tese é extremamente importante. E quanto mais você explica uma ideia e mais você passa uma ideia para alguém, melhor você fica na construção daquele argumento. O passo 5 é um passo muito importante. Vamos lá, você já tem o desenho do teu produto, você já sabe os elementos que vocês vão dar ênfase, vocês já sabem a história que vocês vão contar, né? E vocês já construíram a tese de vocês. Agora, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam se posicionar como alguém que dá direção. O que é um posicionamento certo? Posicionamento, gente, não é a sua cartela de cor. Posicionamento não é a sua ID visual. Não é o arquétipo que eu uso. Sim, essas coisas são importantes. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu sou uma pessoa que gosta muito da questão de estética. Eu acho muito bonito quando eu entro no Instagram e eu vejo um Instagram bonitão lá, que tem uma identidade visual, que você vê que a pessoa caprichou. Eu vejo ali quando tem um alinhamento ali, que você vê que a pessoa segue uma linha de uma personalidade, que ela representa, né, uma personalidade de forma mais clara e que às vezes ela usou o arquétipo para isso. Isso é legal. Mas nada adianta isso se eu não estou vendendo uma ideia, se eu não estou passando uma mensagem, se eu não estou dando uma direção para as pessoas. Posicionamento é sobre você dar direção.
Isso é posicionamento. É quando você fala, galera, isso aqui tá errado. Caminha pra cá. Cola em mim que você brilha. Vem comigo. É isso. Posicionamento é você desagradar um monte de gente que vai ficar pé da vida com você, que vai te achar um babaca. Mas você tem que pensar o seguinte, que você pode estar na favela da Rocinha ou você pode estar lá em Paris tomando o champanhe mais caro, né, que existe, e as pessoas vão falar mal de você. Vão falar alguma coisa de você, vão sempre ter alguma coisa para falar de você. Você pode ser uma Madre Teresa de Calcutá ou você pode ser a pessoa mais babaca da face da terra. As pessoas vão falar de você. Você tem que pensar que agora tem alguém falando mal de você nesse momento. Por quê? Porque as pessoas são assim, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? A gente não vai agradar. Quando a gente entende isso, a gente fala assim, gente, as pessoas vão falar mal de mim. Tá tudo bem. As pessoas vão estar sempre falando de você e as pessoas vão desagradar. Então, se posicionar é você se importar, é pensar, se eu não estou dando a direção para a minha audiência e eu acredito que esse é o caminho certo, eu estou sendo um bunda mole porque eu tô pensando do que outras pessoas vão achar. E eu vou falar uma coisa, gente, eu já fui muito bunda mole, viu? Vou contar pra vocês, vou abrir meu coração aqui pra vocês. Eu já fui muito bunda mole. Sabe por que eu fui bunda mole? Olha a cabeça. Quando eu entrei no mercado digital, o mercado de infoproduto, eu já tava no mercado de marketing, né? Então, eu entrei pro marketing digital pra potencializar meu negócio e quando eu vim pro infoproduto, eu já sabia muito de marketing. Eu não sabia de lançamento, não entendia de infoproduto, mas eu já entendia bastante marketing. E eu via tanta gente ensinando umas coisas tão erradas e que eu sabia que na prática aquilo não funcionava porque eu já tinha passado, né, os perrengues lá, né, de estar com a barriga no balcão, de ter o aluguel para pagar, né, ter os funcionários para pagar. E eu não tinha eu sabia que o que aquela pessoa estava falando lá era uma mentira. Era uma mentira, não se aplicava naquilo na prática. E eu ficava pé da vida por dentro. Eu ficava brava, eu ficava ressentida, mas eu ficava lá bunda mole. Por quê? Porque eu achava que eu iria ofender as pessoas se eu falasse, né? Se as pessoas que me acompanhavam, né? Tinham até pessoas que eu gostava, que estavam no meu meio, por exemplo, que estavam até em grupos próximos a mim. E eu via aquelas pessoas falando e eu pensava assim, mas se eu falar, o fulano vai achar que eu tô falando diferente dela, ela vai ficar tão brava comigo. Olha, gente, olha que viagem. E enquanto eu não me posicionava, tinha pessoas aprendendo do jeito errado. E às vezes aquela pessoa que estava ensinando, ela estava ensinando porque ela achava que aquilo era o certo. Às vezes ela até estava bem intencionado. Então, assim, é muito você se posicionar. Se você acredita que o seu produto, a sua jornada, a jornada de transformação que tem no teu produto é o melhor caminho, é um caminho que a pessoa vai ter, você precisa se posicionar e você tem que começar a defender essa ideia. Você tem que defender com convicção, com confiança. Confiança vende. Quando você tem confiança no seu produto, confiança no que você está oferecendo, confiança no caminho que a pessoa precisa seguir. Quando você entende, mas eu não sei, eu não tenho confiança no meu produto. Então, o que você precisa fazer? Você precisa realmente olhar, sinceramente, realmente eu tenho esse conhecimento? Realmente eu sei, eu tenho eu já ajudei pessoas, eu tenho resultado. Se você só teve resultado para você, provavelmente você é uma pessoa de resultado e que você sabe tem valor. Só que você precisa testar organizar esse seu conhecimento em passo a passo, ajudar outras poucas pessoas à sua volta para validar, né, esse método, você ganhar mais a confiança e aí você ganhar essa confiança, você de fato, né, bater na mesa depois para vender o seu produto. E o sexto passo é você manter a coerência dentro do produto. O que significa isso? A gente já falou aqui que o passo anterior era você construir a sua tese e depois você se posicionar, apresentando, construir a sua tese, testar a sua tese, depois você se posicionar e falar da tua tese, né? Falar, explicar, porque quando você constrói a tua narrativa em cima do teu produto, você, naturalmente, quando você cria a sua narrativa de venda, você tem a sua tese, você já está gerando consciência do teu produto.
Se você fizer do jeito que a gente conversou aqui, quando você começar a produzir conteúdo e colocar a tua tese, você naturalmente vai estar gerando consciência do teu produto, ok? E, gente, isso pode se aplicar em nichos extremamente subjetivos, como, por exemplo, o nicho do desenvolvimento pessoal, né? Eu fiz um lançamento de um grande especialista, do nicho de desenvolvimento pessoal, chamado Jacob Petri, e a promessa dele é liberte-se do falso eu e viva da essência. Olha só, é bem subjetivo, né? Só que ele dá todos os sintomas que as pessoas têm e ele apresenta, ele fala, olha, tudo isso, angústia, sentimento baixa estima, sentimento de incapacidade, estagnação na vida, ciúmes, problema de relacionamento, tudo isso, ele vem construindo. É porque você vive no falso eu. O que é o falso eu? É a ideia que você construiu sobre você mesmo. Você construiu essa ideia e aí ele vem construindo. E você precisa se libertar do falso eu e viver da essência, porque quando você viver da essência, você vai viver uma vida de plenitude, abundância, que é tudo que a pessoa deseja. Então, olha só, ele gera identificação dos problemas, aí coloca que a causa, a origem desses problemas é o falso eu, ou seja, é o verdadeiro problema. E ele fala que a solução é a pessoa viver da essência, porque quando ela viver da essência, ela vai ter tudo aquilo que quem vive da essência tem. E adivinha o que é o produto dele? O produto dele é essa ponte, esse processo de libertação do falso eu. E aí tem os passos ali, né? São 7 passos para ele se libertar. Vocês percebem? Isso é uma tese. E ele consegue repetir esta tese por vários ângulos diferentes. Lembra que eu falei do princípio da repetição? Ele traz essa tese através do relacionamento, ele traz essa tese através do profissional. Se vocês depois puderem ir no Instagram dele e derem uma olhada, ele faz isso. E ele fala dessa tese repetidamente. Isso é construir uma tese. O que ele está fazendo? Ele está, ao mesmo tempo, ele está se posicionando. Quando ele fala dessa tese dele, ele está se posicionando contra a superficialidade, contra a cagação de regra da disciplina e da performance. Então, quando ele fala essas coisas, o que ele está falando? Ele está se posicionando a favor da tese dele. E a tese dele está amarrada com o produto dele. Gente, vocês estão percebendo? Vocês estão vendo como o que é o próximo nível da comunicação, né? O nível, a sofisticação da narrativa de um produto? É você conectar tudo isso. E dentro dessa tese, ele traz a história dele, a personalidade dele, a personalidade de ser um filósofo, um escritor, né, de best-sellers, uma pessoa que gosta de profundidade, como que ele chegou nesse método. Então, tudo isso é tudo amarrado, não está desconectado a linha editorial dele. A linha editorial dele é sobre o quê? É sobre a tese. A linha editorial dele é sobre o quê? É sobre todos os problemas que as pessoas sentem. Então, é muito sobre isso. Ficou claro, gente, essa questão de você se posicionar? Posicionamento não é você só ficar passando informação, você falar sobre um tema, você ter uma paleta de cor, uma identidade visual. Posicionamento é você defender uma visão, que essa visão aponte para uma direção, ok? Sem direção não existe transformação. Então você tem que ocupar o papel de líder. Se você quer ensinar, se você quer que as pessoas realmente tenham transformação, você tem que ter coragem, convicção para dar direção para as pessoas. O passo 6, para mim, é um dos passos mais importantes, que é manter a coerência dentro do produto. O que significa isso? Que você não tem que pensar na narrativa só para vender o seu produto. Você também tem que pensar na narrativa para fazer a pessoa fazer o curso. Lembra que eu falei que eu descobri que as aulas do curso, elas precisavam de copy. Então, você também tem que pensar em cada aula que você for estruturar, como que é a ideia que você vai vender daquela aula, como que você vai ajudar os alunos a percorrer aquele caminho. Você tem que realmente se importar com os alunos. Você tem que realmente pensar em como que o aluno vai, dentro do seu produto, ele vai realmente ter aquela transformação. E
nesse momento, você usar narrativa, você pensar em como influenciar, em estratégias para influenciar, para que o seu aluno não deixe de acreditar nele, não deixe de acreditar que é possível ele aprender, que é possível ele conseguir ter resultado com aquilo e você realmente ajudar as pessoas a terem transformação. Quando a gente tem um produto bom e quando a gente tem um produto que realmente a gente sabe, né, que a pessoa vai entrar lá, ela vai ter uma jornada. Você pensou as aulas, você empenhou nas aulas para fazer, você gastou energia naquilo, você realmente pensou nos melhores exemplos, nas melhores analogias para trazer para a pessoa. E você realmente se importa, né, com a entrega do seu produto, você vai ter muito mais confiança. Lembra que eu falei que confiança vende? Então esse é um dos passos mais importantes que eu acredito que a direção, o convencimento, a influência, ela não é só para vender. Ela é principalmente para ajudar o aluno a ter transformação. E eu acho que é essa grande mensagem que eu queria deixar para vocês hoje com essa aula, né? Essa grande ideia que eu queria passar. Não só porque o mercado está sofisticando, não só porque a régua está subindo, não só porque o mercado vai precisar de que mais pessoas elas tenham a gente tenha um produto realmente diferenciado, que a gente realmente tenha uma comunicação à altura desse produto diferenciado, porque o mercado está com mais concorrentes, o mercado está mais sofisticado. Mas também, ao mesmo tempo, tem pessoas compartilhando, pessoas falando sobre isso. Vocês podem estar, né, já aprendendo, já de olho nisso. Não só por isso, tá? Não só por isso que um produto precisa ser bom. Não só pelo contexto do mercado. Porque quem não tiver um produto não vai se sustentar nesse mercado. Mas, principalmente porque quando você pensa num produto bom, você realmente se importa com isso. Só de você explicar o teu produto, você já vai vender ele com muito mais confiança e quando as pessoas tiverem transformação, isso vai dar muito mais significado para o que você faz. Acredite. Gente, acredita. Quando você realmente entrega alguma coisa, entrega resultado para as pessoas, no final das contas, é isso que importa, né? Dinheiro é importante, é maravilhoso, eu amo dinheiro, eu amo fazer as pessoas ganharem dinheiro, só que também quando isso vem acompanhado, né? Quando a gente ganha dinheiro e ainda vê outras pessoas tendo resultado com aquilo que a gente pensou, que a gente idealizou, que a gente organizou e que a gente entregou ali, ajudou um conhecimento organizado para que a pessoa conseguisse ter determinado resultado, isso é maravilhoso, gente. Isso dá um sentido de existência. Vou fazer um breve resuminho aqui para vocês, para a gente encerrar. No início, eu trouxe para vocês a contextualização do mercado. Aí eu trouxe os 4 princípios que vocês precisam desenvolver. Percepção, o princípio da ênfase. Nosso marketing, nós temos que saber coisas específicas para dar ênfase. Quem quer falar sobre tudo ao mesmo tempo, valorizar tudo, acaba que confunde a audiência. Falei sobre o princípio da coerência. Coerência é muito importante. Se a gente não é coerente, a gente comunica isso, né? Tem ruído na nossa comunicação e as pessoas não confiam e o que vende é confiança. Repetição, a gente precisa repetir por vários ângulos, porque às vezes eu vou entender uma ideia por uma perspectiva e outra pessoa vai entender por outro jeito. Então você precisa repetir sem ser chato, mas a repetição tem que estar na tua cabeça. Aí eu passei os passos para vocês. Passo do mapeamento do teu produto, para você estruturar o teu produto, né? Falei ali para você listar os erros, para você listar as soluções que não funcionam e para você desenhar o seu produto baseado na sequência de problemas que você vai resolver. Depois a gente falou do passo 2, como aplicar a ênfase, para você escolher os elementos, né? Quais eram os elementos que empolgam, os elementos que dão confiança e os elementos que dão esperança. Depois a gente falou sobre como aplicar o princípio da coerência, no passo 3. A gente falou para você como que você vai amarrar, né, essa ideia do teu produto que você teve com a tua história, como que você vai trazer a tua personalidade para dentro do seu produto e você vai dizer o significado que aquilo ali tem para você. Depois você vai estruturar no passo 4 a sua tese, né, que eu expliquei como vocês estruturam a tese. Eu faço isso
eu estruturo a minha tese, depois eu apresento a minha tese para as pessoas através de metanarrativa, ou seja, passando a minha tese dentro de conteúdos interessantes, dentro de alguma história, dentro do meu próprio storytelling. Eu pego a minha tese ali, a ideia que eu quero passar e coloco dentro da minha história. Pego aquela ideia que eu quero passar e coloco dentro de um conteúdo. E dei o próprio exemplo da própria aula aqui para vocês. Depois que você tem tudo isso mapeado, tudo isso pronto, você vai se posicionar como alguém que dá a direção e não como alguém que passa informação. Isso é posicionamento do jeito certo. Posicionamento não é paleta de cores, a gente falou sobre isso. E o passo 6, manter a coerência da narrativa após a venda, ou seja, manter a coerência dentro do seu produto, porque a narrativa, né, o nosso esforço para influenciar e passar uma ideia para a pessoa não pode ser só para vender. Tem que ser para que ela consiga a real transformação. Porque quando você tem um aluno transformado, você vai ter uma propaganda gratuita, você vai ter propagadores da sua marca, você vai ter indicação, que é o marketing aí mais barato que existe, né? E o marketing mais eficiente, a pessoa chega pronto para comprar de você. Bom, gente, essa é a aula de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem, a importância de desenvolver um bom produto, a importância de se preocupar também com o aluno, a importância de estar focado em gerar resultado e não ter vergonha de criar e gastar energia em uma narrativa envolvente, interessante, irresistível para sua audiência e principalmente se apossar dessa narrativa e se posicionar, porque se você tem algo bom para entregar para as pessoas, você tem que ter orgulho disso e não vergonha, ok? Gente, muito obrigada! Ah, legal, ó. Posicionar é contar a sua verdade, o que funciona para você. Não só isso, posicionamento é deixar claro para as pessoas o problema que você resolve, tá? Você tem que ocupar um lugar na mente das pessoas, deixando claro o problema que você resolve e qual é o seu jeito de resolver o problema. Por que o seu jeito é diferente? Qual é o problema e por que o seu jeito é diferente? Ah, aqui. Keila, essa narrativa se aplica no feed também ou somente no CPL? Gente, essa narrativa ela tem que estar em toda a sua comunicação, principalmente no seu conteúdo de rede social. Principalmente, tá? Tenho que ter uma história única? Não! Adriana, você pode ter várias histórias. Pode ter várias histórias. A história que você vai contar, né, do teu posicionamento, é a história amarrada ao produto que você quer vender. Então, você vai se posicionar para aquele produto. Se você tiver vários produtos, cada hora que você for vender um produto, você conta a história da descoberta daquele produto. Keila, como posso linkar os anos de vivência com vendas e como eu montei o curso? Você deve linkar. Você deve linkar. Como? Não sei a sua história, não tem como eu responder aqui pra você, tá, Suzana? Mas você tem que linkar, você tem que trazer. Olha lá pra tua história, da sua época de vivência com vendas, se tem alguns princípios e se tem alguns elementos que você aplica no seu curso hoje. E você fala, e eu percebi isso lá nos meus anos de vivência em vendas e tal. Resgata essa história e traz. Tem que fazer sentido. Keila, como descobrir essas dores para separar em blocos? Você precisa fazer pesquisa, conversar no direct com a sua audiência, conversar pessoalmente com a sua audiência, estimular, né? Fazer copy nos stories para estimular que as pessoas te respondam, pelas próprias caixinhas de pergunta, em comentários dos seus concorrentes. Gente, é isso. Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada ao Novo Mercado, Jonathan, Simons, Ícaro, todo mundo que me receberam aqui muito bem. Obrigada, gente.